Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Mamonas Assassinas, o filme dirigido por Edson Spinello, que estreou nos cinemas brasileiros nessa última semana de 2023 e que infelizmente eu tenho que falar que acabou se tornando o filme nacional que eu menos gostei do ano de 2023, o pior filme nacional da temporada. E motivos não faltam, eu quero falar sobre eles nesse vídeo, só que antes eu queria falar um pouquinho da minha relação com Mamonas, porque como uma criança brasileira da década de 1990, eu não só ouvia Mamonas Assassinas, como eu me lembro exatamente do dia do acidente, da repercussão, dos programas, e eu fiquei com aquele dia marcado na minha memória, sabe? Da cobertura sensacionalista também e tal, de não acreditar no que estava acontecendo. Eu sempre imaginei que você conseguiria fazer um bom filme com a história de Mamonas Assassinas. Infelizmente não foi o caso. Olha, com 1h30, 2 horas e bom trabalho de pesquisa, contato com quem mantém esse legado dos Mamonas vivo, você conseguiria falar sobre origens, cidade de Guarulhos, a questão dos empregos, da busca pelo sucesso e desse auge, claro, que tem muito disso por conta da televisão, esse canhão e explosão de audiência que Mamonas tem. É um período de menos de um ano que não é bem debatido em um filme, e é impressionante notar isso. Porque se fosse uma banda de gerações de sucesso, até você pode falar, olha, é difícil fazer um recorte. Não seria um problema aqui. Tem aquela piada do Chaves, dos refrescos, daquele episódio que o Chaves fala do suco de tamarindo que parece de groselha e tem sabor limão. Esse projeto é um filme que parece uma série e tem sabor novelão estilo Malhação, o que, para esse caso aqui, é muito ruim. É triste pensar nas oportunidades perdidas e o primeiro problema é da falta de recorte, porque não existe recorte algum nesse filme. Eu até acredito que eles devam ter gravado muito conteúdo, a ideia de uma série deva ter rendido muito conteúdo para gravação, mas aí você tem que ter toda uma lógica de desenvolvimento atrelado a uma boa montagem que não ocorre. Eu já adianto, é uma das piores montagens que eu vi porque o senso de progressão é inexistente. Você tem passagens picotadas do que estava acontecendo na vida dos integrantes da banda e ainda assim posicionando para algumas prioridades que são no mínimo estranhas. Uma coisa é você gravar muito material e outra coisa é você saber trabalhar com essa quantidade de material gravado e colocar para um filme de 1h30 em que precisa contar a história de uma banda que fez muito sucesso no Brasil nos anos 90 e que tem toda uma questão nostálgica atrelada e de uma memória afetiva também. Então eu acredito que o filme ele nunca consegue estimular essa memória afetiva. Você tem em conta isso porque conhece a banda e, claro, sabe do trágico destino. O filme então busca acompanhar a jornada de Dinho, Júlio, Bento, Sérgio e Samuel, que após um período de incerteza sobre a entrada na música, conseguiram se firmar como uma das maiores bandas de sucesso no Brasil nos anos 90. Dentre os vários picotes, nós temos um pouquinho da origem, um pouquinho dos bicos que cada um fazia para conseguir dinheiro em torno de um objetivo único comum, que era juntar grana para gravar um disco. E eu até noto que existe uma empolgação do elenco envolvido ali, apesar de que isso só não sustenta um filme, porque o filme tem recortes de passagens de um seriado que foram gravadas como se fosse uma novela. E veja, essas linguagens são completamente diferentes. Agora, dentre várias questões criativas, e esse filme vai render muita pauta para discussão, dentre várias questões criativas problemáticas, eu poderia, por exemplo, falar do foco, o Dinho, que como protagonista já era esperado. Aí esse filme ele busca direcionar o foco para o Dinho e para o Sérgio, e todos os pontos de conflito eles são causados por mulheres. É impressionante como esse filme tem um problema sério com mulheres, isso acabou me gerando uma série de questionamentos também do porquê. O único diálogo direto entre mulheres é para falar sobre interesse, sobre quem estava pegando qual membro da banda. E, além disso, a mulher nesse filme é tratada como mero objeto. A mulher nesse filme é resumida praticamente em um perfil interesseiro, em que tem aquela mulher que quer se escorar no membro da banda, tem a mulher que quer destruir os planos dos membros da banda, tem uma outra que quer causar problemas entre familiares. Nada disso tem uma lógica do porquê é posicionado e do porquê é debatido, e todos os pontos de conflito são gerados pelas mulheres. Se você pensa em Mamonas Assassinas, qual é a memória que vem de Mamonas Assassinas para quem conheceu a banda? Eu acredito que de alguma performance na TV nos anos 90, em algum grande programa de televisão dos anos 90, e
isso nunca é tratado no filme. Aliás, tem uma passagem de 3 segundos em que aparece Mamonas Assassinas na TV. E eu sei que existem muitos problemas de licenciamento para uso de imagem, nomes, mas não tem como, é impossível não levar em conta a importância da TV pro auge de Mamonas Assassinas. Outra coisa, eu falei da montagem, mas a montagem compromete tanto que em 20 segundos você vai estar em 4 locais diferentes, de situações completamente diferentes. Uma hora uma fita chega para uma pessoa da gravadora, em 2 segundos já tá com o filho dessa pessoa, e na cena seguinte já o filho falando que tem que gravar logo, dando esse feedback positivo. A maneira como isso é organizado, a progressão, a sequência de acontecimentos, ela não faz jus, assim, ela é inacreditavelmente bagunçada. Isso me faz levar em conta que a introdução desse filme já é bem fraca, é uma introdução bem sentimentalista para explorar muito aquela memória e para te atingir, né, naquele ponto fraco que você provavelmente está indo ali ver o filme dos Mamonas porque conhecia Mamonas, não está necessariamente descobrindo a história. Então a introdução ela já não é boa, e o desenvolvimento do filme acaba atrelado a esses problemas de montagem, de texto e de definição. Quando eu penso em Mamonas Assassinas, eu penso em alegria, eu penso em entusiasmo, e esse filme é o contrário disso. Esse filme não tem entusiasmo. A própria nostalgia, que deveria ser uma aliada, é vítima da precariedade da produção quando o trabalho sonoro não é bom. E aí você tem as regravações das faixas e o aproveitamento dessas faixas clássicas, icônicas, atiradas de qualquer maneira. Não existe um sentimento, por exemplo, de lidar com o viés criativo de composição. As cenas de composição desse filme, aliás, elas são as mais genéricas que eu vi em qualquer tipo de trabalho musical no cinema até hoje. E aí eu penso assim, parceria da banda, intimidade, não tem nada. Você vai ter só aquelas passagens ao estilo Malhação, com problemas de relacionamento, sempre com essa questão confusa de qual retrato que o filme queria dar das mulheres e por que as mulheres elas acabam se tornando problema para tudo. E aí, só para voltar na questão do entusiasmo, outra coisa que eu me lembrei que em muitas cenas você precisa do feedback visual da plateia. Essa é a ideia do filme, é de lidar com a banda tocando e a plateia reagindo. A plateia sempre está fazendo as mesmas coisas, é braço pro alto, um grito que não gera o entusiasmo da música, que você não tem esse sentimento realmente de estar num show, é tudo pobre, genérico e infelizmente mal feito. Parece aqueles NPC de videogames, e aí eu me lembrei muito do FIFA, né? Se você for direcionar pro estádio do FIFA, as pessoas no estádio sempre estão fazendo os mesmos gestos, exatamente a mesma coisa da plateia nesse filme dos Mamonas. Você encontra mais entusiasmo em qualquer plateia do programa João Kleber do que justamente em uma canção de Mamonas Assassinas, o filme, porque falta identidade. Uma coisa é você querer fazer a cópia, então a pessoa tem que ser parecida com o Dinho, a voz tem que ser parecida dentro do possível, a frase tem que ser proferida da mesma maneira, e isso enfraquece a experiência. Você copia e não consegue desenvolver nada. E eu não estou falando original quanto ao viés dramático, tá? Eu estou falando quanto ao sentimento de progressão, de que você está vendo a história da banda Mamonas Assassinas. É uma produção que tem problemas em todos os sentidos, gente. É uma produção que ela tem problemas nos nomes, no licenciamento, no tratamento da história. É uma produção que eu tenho certeza que se tivesse uma consultoria maior, com fãs, com pessoas da família, provavelmente não teria cometido tantos erros. Qualquer banda tributo a Mamonas Assassinas, por exemplo, tem figurinos melhores do que são apresentados no filme. Isso me parece um descuido, desleixo, talvez a necessidade de se precaver tanto de problemas posteriores, quem sabe na justiça, aqui seria uma especulação só, né? Mas é essa coisa assim de não vamos criar problema, vamos tentar fazer na medida do possível o que a gente consegue, e ainda assim colocar um filme que nessa forma, nesse contexto, não deveria ter sido lançado dessa maneira. Se tem material para uma série, faz uma série. Para que fazer esse recorte tão brutal que em 1h30 não tem nada com nada? Só fica aquela memória que você tem sobre Mamonas pelo teu conhecimento prévio e, como eu disse, né, pelo trágico destino. Para Mamonas Assassinas, o filme, nota 2. É uma grande decepção, até porque existe muito conteúdo legal entre documentários, publicações sobre a história dos Mamonas. Teria espaço para fazer algo muito bonito no cinema e para fazer esse filme, discussão de legado, e nós tivemos vários recentes, entre erros e acertos. Mas foram vários filmes e Mamonas está nessa onda também de filme que quer surfar.
nessa tendência e é o pior dessa leva, infelizmente. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!